Oi, tudo bem? Prazer, eu me chamo Ana Clara Leal e você provavelmente não me conhece porque eu não tenho muitos inscritos, mas já somos grandes amigos. Para começar, já vou explicar para vocês, este microfone não está ligado, eu só estou usando ele como apoio emocional porque eu acho muito legal segurar o microfone. Eu gosto muito de falar sobre assuntos abertos, assim, que fazem a gente ter reflexões, então eu resolvi trazer isso para o meu canal, apesar dele ser algo mais vlog, rotina, dia a dia. Como vocês podem ver no título, o principal dilema que vamos abordar hoje é a vida adulta e como que isso é difícil. Gente, não é fácil. Contextualizando um pouco mais, eu tenho 19 anos, vou fazer 20 esse ano e eu estou ainda iniciando a minha vida adulta, ou seja, eu ainda sou uma jovem adulta e a vida já é muito complexa para mim aos 19 anos. Você ainda acredita que você é um jovem, um adolescente quase, mas você tem que agir como um adulto, mas você ainda não está preparado para isso porque você só saiu da escola. E na escola você aprende o quê? Matemática, história, português. Mas não aprende a viver realmente a vida. Ninguém te ensina a criar uma conta no banco, ninguém te ensina como fazer documentos, como comprar uma casa, como comprar um carro. Então, infelizmente, quando você cresce, você tem que aprender a viver, coisa que você não aprende muito na escola. Então, você chega nessa idade perdido. E eu acho que no meio disso tudo, o que me deixa mais complexada com essa fase é a questão de a gente ter que fazer muitas escolhas, muitas mudanças. E a partir desse momento, são mudanças que vão mudar muito o rumo da nossa vida. Por exemplo, não vai ser mais aquela coisa de escolher uma roupa, escolher com que amiguinho você vai sentar na sala de aula, vai fazer um grupo para um trabalho. Não, é uma questão tipo assim, tá, agora que eu estou na faculdade, vou começar a estagiar, eu sigo por esse lado ou por aquele lado? Eu continuo em uma empresa que eu gosto ou eu vou para uma outra e me aventuro para poder ter novas experiências? Sabe, a balança começa a pesar muito mais, porque por um lado você tem experiências, por outro você tem que construir o seu futuro e você fica, tá, qual que é a prioridade? O que eu tenho que fazer primeiro? O que eu quero da minha vida? E eu acho que esse é o ponto principal. A gente não sabe o que a gente quer da nossa vida com essa idade. E eu acredito que, na verdade, por muito tempo a gente não vai saber o que a gente quer da nossa vida, porque a gente muda muito conforme as fases da nossa vida. Então, a cada momento a gente vai querer uma coisa, não tem como a gente ser algo estável. Então, eu acredito que nessa fase a gente tem que começar algo mais profundo, algo como, tipo, olhar pra dentro e tentar se entender. Porque quando a gente está no ensino médio, a gente ainda está aprendendo a socializar. Na infância, na adolescência e até mesmo na faculdade, a gente quer ser incluído ao social, ou seja, a gente está tentando se incluir em grupos de amigos para não se sentir isolado, e isso é super normal, porque o ser humano ele é um ser social, ou seja, ele tem tendências, é o instinto dele se incluir em grupos. A gente tem pavor da exclusão social. Eu acho que nessa fase do jovem adulto, o nosso principal ponto é a gente tentar se encontrar, se entender o que a gente é, para aí sim a gente conseguir se posicionar na vida, ir atrás do que a gente realmente quer. Porque muitas vezes o que acontece é, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, vou fazer alguma faculdade que um amigo meu faz, que aí eu já fico ali junto com ele na sala, entendeu? Então é nessa fase que a gente tem que olhar para dentro e falar, tá, o que eu quero? Como eu quero agir? Aonde eu quero chegar? Esse é onde eu quero chegar, eu admito que é o mais difícil, porque apesar de eu estar tentando fazer essa reflexão, né, de tentar se conhecer, que é um negócio assim, absurdamente impossível, muito difícil, saber onde a gente quer chegar ainda é muito complicado. As experiências que você teve até os 10 anos são mais confusas, são literalmente influências dos outros, que você ainda está aprendendo a viver, então você ainda não viveu muito. E essa é a parte que a gente tem que viver para entender o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Ok, gosto de jogar videogame, gosto de ler, mas você já tentou sair para fazer outra coisa, para ver se você realmente não gosta daquilo? E por mais que você saiba que não vai gostar, sair da zona de conforto é assim, essencial. Eu acho que essa nossa fase da vida é um momento que a gente ainda tem uma pequena, mesmo que pequena licença poética, para tentar, para errar. Você tem que pôr isso na sua mente, você não tem que ter medo de falhar. Porque se você ficar com esse medo de falhar, você não vai fazer nada. E aí você vai ficar onde você tá. Esse medo
do julgamento externo que a gente tem que quebrar. Porque senão aí a gente nunca vai se conhecer e nunca vai conhecer o mundo. Nunca vai fazer o que a gente tem vontade de fazer e vai ficar sempre com aquele pensamento: ai, porque eu devia ter feito aquilo, como seria se eu tivesse começado a fazer tal coisa? E aí você vem e me fala: mas Ana Clara, eu não sei o que eu quero fazer. E eu vou te falar uma coisa, isso é super normal, ainda mais nos dias de hoje. Porque hoje em dia a gente tem um negócio chamado redes sociais. Por mais que isso seja maravilhoso, por mais que isso dê um norte pra gente, nos ajude a se conectar com as pessoas, isso também influencia muito a gente. Porque ele forma a nossa personalidade. O objetivo das redes sociais em si é formar as pessoas, é induzir nelas o desejo por alguma coisa, por um produto, por uma estética, por um estilo de vida. As pessoas vendem isso na internet, por mais que nem se deem conta de que estão vendendo, de que estão comprando. Ou seja, cada vez que a gente entra numa rede social, que a gente assiste um filme, qualquer coisa dessas que a gente está consumindo, a gente está comprando uma ideia. Até porque quando a gente consome coisas boas, a gente melhora a nossa vida. Mas também quando a gente só consome e não produz nada, aí que tá o ponto. Porque, ok, eu consumo a estética clean girl. E aí, porque eu vejo muitos vídeos de clean girl, eu quero ser uma clean girl. E essas influências, quando a gente não sabe nada sobre a gente, elas moldam a gente. E isso pode levar à infelicidade, porque se eu ver muitas coisas de algo que eu acho que eu quero, aí eu consigo, aí eu chego lá e eu fico infeliz, você vai ficar mais perdido ainda, que você vai falar: tá bom, eu conquistei o que eu queria, mas e agora? Eu tô infeliz, eu não quero isso, entendeu? Hoje em dia todo mundo tá perdendo a personalidade, e isso não é errado, porque a gente gosta de usar roupas da moda, a gente gosta de ter esse imaginário coletivo, essa cultura coletiva, mas a gente não pode se prender só nisso. Se eu sigo várias meninas que vão pra academia, acordam 5 da manhã, eu posso até tentar ir atrás dessa vida, mas primeiro, que eu não vou sustentar e eu vou ficar frustrada achando que eu sou o problema. E segundo, por que eu vou fazer isso se não faz sentido pra mim? Então, eu acho que a gente tem que consumir, sim, claro, eu adoro consumir coisas. YouTube, eu sou fissurada em YouTube, tô o tempo todo lendo, vendo filme. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode comprar qualquer ideia e internalizar elas. A gente tem que também tentar fazer o nosso próprio estilo, experimentar um pouco de cada ideia e ir falando: tá, gosto disso, daquilo, outro. Outro probleminha, né, da vida adulta, que eu acho que esse chega com muito mais peso e é o que deixa a gente mais paralisado, é a questão da rotina. Porque quando a gente tá na escola, a gente vai pra escola, estuda, chega, faz algum curso, se você gosta de curso, um balé, um vôlei, algo desse tipo, e aí você fica em casa. Se você quiser muito, você estuda. Se não, você fica lendo um livro, assiste TV, joga um videogame. Bizarro pensar que naquela época a gente achava que estava atarefadíssimo, que tinha muita coisa para fazer. A gente acumula vontades de fazer muitas coisas e quando chega um tempinho que a gente tem, a gente prefere ficar largadão, porque a rotina cansa e não dá pra julgar isso. Sempre vai ter alguma coisa ali em falta, alguma coisa que eu deixei de lado, uma, duas, três ou quatro até, para poder focar em uma. Antes a gente vivia uma epidemia, ou seja, as doenças que atacavam a gente, elas eram físicas, eram biológicas, ou seja, a gente tinha pandemias, a gente tinha doenças virais. Então o nosso corpo ficava buscando imunidade a isso, que era algo negativo para o nosso corpo. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que entra no psicológico, ou seja, você não fica mais com doenças virais, você não pega mais uma doença que vai te matar. Hoje em dia você trabalha, você estuda, você aguarda os problemas da vida na sua cabeça e você tem doenças psicológicas. Você tem um TDAH, você tem uma depressão, você tem um burnout. E querendo ou não, quando o nosso cérebro está ruim, tudo fica ruim. Se o nosso cérebro está ruim, o nosso corpo não quer mexer. E isso consegue às vezes ser muito, muito, muito ruim. Então, por mais que a gente tenha uma rotina corrida, a gente tem que lembrar que a gente não é uma máquina. 5 minutinhos, um negócio que você podia fazer correndo ali, pega 1 minuto a mais para fazer aquilo. E isso é uma coisa muito doida. Tá, se você tá muito acelerado, faz a mesma coisa que você ia fazer respirando. É bizarro.
É bizarro. Depois vocês testam isso, porque realmente você fala, cara, eu sou louco, estou louco. Você vai ver que só nessa de desacelerar, você vai falar, cara, eu tô vivendo uma loucura. Então, no meio da nossa rotina, a gente tem que ter esses momentos. A gente tem que sair do celular e viver um pouco mais o momento. Eu percebo que quando às vezes eu tô, vamos supor, conversando com alguém, eu já pego no celular pra fazer uma outra coisa, eu falo, cara, essa multitarefa vai me matar. Por que eu não posso estar ali 100% no presente, sabe? A questão de 1 minuto pra fazer outra coisa não vai me matar. Antes a gente precisava de um chefe ali em cima de você falando, faz, eu quero em 5 minutos, toma o chicote, tá. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente é o nosso próprio chicote. E é nessa que a gente vai destruindo o nosso ser, entendeu? A gente se cobra muito hoje em dia. A gente se cobra muito em ser belíssimo, em ter o melhor corpo do mundo, em estar sempre com o cabelo impecável, com uma maquiagem bem feita, com uma roupa linda. A gente se cobra de estar sempre bom em tudo que a gente faz e, cara, isso não existe. Isso é uma ilusão nossa. Não sei nem pra quê, pra falar a verdade. Vamos melhorar, né, gente? Mas, falando sério, é algo que, tipo assim, a gente realmente tem que quebrar esse ciclo vicioso, senão a gente vai se afogar nele, entendeu? Tá, vou fazer tal coisa, mas vou começar um piano. Eu não preciso ser a melhor, eu não preciso acertar tudo. Os nossos hobbies estão começando a virar coisa que a gente tem que se tornar o melhor. Ai, a leitura, por exemplo, a gente vê muito isso hoje em dia. Leitura antes era um negócio que todo mundo lia porque queria, porque era prazeroso. Hoje em dia não, eu vou ler 5 livros por mês pra mostrar no meu BookTok que eu consegui ler 5 livros e olha os 5 livros que eu li. Não, gente, né? Por favor. Hoje em dia, pra vocês terem noção do quão bizarro tá essa cobrança, parece que virou uma competição de quem trabalha mais, quem tá mais cansado. E eu acredito que todo mundo já viveu esses diálogos e vive no dia a dia esses diálogos. Você já chegou em um amigo e falou, nossa, hoje eu tô muito cansado. O estágio me matou, a escola me matou, a faculdade me matou, sei lá o que me matou. A pessoa vai virar e falou, não, mas eu acordei 6h30 da manhã, corri com o meu cachorro, fui até o Himalaia buscar o sal para fazer o meu almoço, voltei e ainda tropecei e caí na rua enquanto fazia meus agachamentos. Aí você fala, nossa, cara, mas eu viajei até o Japão, fiz um acordo lá, entendeu? Que eu consegui muita grana pra minha empresa, voltei, fiz o almoço pros meus cachorros, depois eu li um livro de inteligência emocional, aí eu cheguei aqui na faculdade, fiz a prova mais difícil do meu mundo, que inclusive é mais difícil do que a prova que você fez ontem, e eu tô muito mais cansada. E é uns negócios que depois quando a gente para pra cair na real, a gente fala, por que a gente tá competindo tanto pra tá mais na merda do que a outra pessoa? Por que a gente tá se jogando tanto no lixo? Pelo contrário, se você pode ter descansado naquele dia, se seu dia não foi tão maluco igual o dia da outra pessoa, é muito bom. Você é privilegiado, entendeu? Que bom que você conseguiu ter um dia de paz, um dia tranquilo, que você conseguiu não ter tanto caos. A gente tem que normalizar descansar. No meio desse caos todo, ainda tem algo que me deixa assim, muito complexa, que é as amizades. Porque na escola, você chega ali na escola, conversa com o seu grupinho de amigos, e aí depois você fica lá à tarde, aí você vai no balé, tem mais seus amiguinhos do balé, aí depois você vai pro seu condomínio, tem amiguinhos na sua rua, no seu condomínio. Na vida adulta, não. Você tem que marcar um rolê com seus amigos, e perto da data, quase todo mundo vai desmarcar, porque surgiu um trabalho da faculdade, porque vai dobrar naquele dia, porque surgiu um trabalho ali, ou então porque quis desmarcar, que a rotina é cansativa, né? Às vezes a gente quer só ficar em casa. Então, além de a gente não ter muito tempo para as amizades, eu acho que é muito mais difícil fazer amizades quando a gente cresce. Eu não sei, parece que a gente se fecha muito mais. Aí, se você chega e fala aleatoriamente, você só parece um esquisito, sendo que antigamente você chegava numa pessoa na praia, falava, oi, meu nome é Ana Clara, você quer ser meu amigo? Isso tudo piora porque você nem sabe muito bem como agir perto deles. Eu sou um jovem, eu sou um adolescente, eu sou um adulto. Isso é uma coisa também que é muito boa ao mesmo tempo, porque a gente começa a ter grupos variados. Eu acho que quando você entra ali em trabalhar, que você não tá só no ciclo de escola também, você conhece muitas pessoas e aí parece que em cada ambiente você tem uma forma de agir, sabe? Então no trabalho
você vai falar de umas coisas, com a galera da sua escola você vai falar outras. E aí você fica no final do dia, tá, eu sou quem dessas pessoas? Entendeu? A gente é muitas pessoas ao mesmo tempo. E isso é complexo. É complexo porque por mais que a gente fique falando, tá, eu sou só um desses, qual eu sou? Não, a gente é todos. E aí quando você fica adulto, você se multiplica muito mais. Essa de você ser várias personalidades ao mesmo tempo, você também vai descobrindo quem você é. Porque você descobre o porquê você tem afinidade com o grupo do trabalho, porquê você tem afinidade com o grupo da escola, com o grupo da faculdade, com o grupo da aula de tango que você faz. Porque você é tudo aquilo, entendeu? Se você fosse de um só grupo, você seria só aquilo. Mas quando a gente vem pra vida adulta, a gente tem que ser um pouco de tudo. Tanto pro mercado, quanto pra viver em sociedade. Então a gente vai tendo essas conversas em vários grupos, saindo das nossas zonas de conforto e vai descobrindo mais sobre a gente. Ao mesmo tempo que é difícil, é lindo. Ou seja, o resumo disso tudo que eu falei pra vocês é: nós não somos adolescentes, nós não somos adultos, nós somos jovens adultos. O que isso significa? A gente também está tentando descobrir. Para descobrir isso, primeiro a gente tem que começar a se entender. Eu gosto de jogar vôlei? Gosto. Eu gosto de basquete? Não, mas eu gosto de assistir basquete. Se descubra e também mostre para os outros quem você é. Você não tem que ter medo. A diferença é o que nos faz ser tão diferentes. E ser diferentes é muito bom, porque se a gente fosse todo mundo igual, seria muito bizarro. Então, o ponto de partida pra gente saber onde a gente quer chegar, o que a gente quer ser, a gente tem que se descobrir. E como a gente faz isso? Saindo da zona de conforto, tentando tudo. Nessa sua fase jovem adulta, você tem o direito e o dever de testar tudo que você pode. Ou seja, eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa. Um tempo atrás, meu amigo fez um aniversário numa balada gay. Eu nunca me vi indo. Eu achei muito legal. Muito legal. Então, é algo que eu vou todo dia? Não. Mas é algo que eu descobri que eu gosto, entendeu? A gente tem que ter experiências na vida e não ter medo de passar por elas. A gente tem que fazer o que a gente tem vontade e não ter medo de fazer. E agora, para poder te ajudar a se encontrar você mesmo, nós vamos ter duas lições de casa. A primeira, você vai pegar um caderno, um papel, um bloco de notas no seu celular e você vai anotar tudo que você experimentar a partir de agora. Gosto, não gosto, gosto mais ou menos, faria de novo, não faria. Vai avaliar tudo que você faz. Ai, meu amigo me chamou pra parar árvores no parque. Vai, fala se você gostou ou não. Ai, meu amigo me chamou pra uma roda de leitura na biblioteca. Eu nem gosto de ler. Vai. Tenta tirar alguma coisa daquela situação, uma amizade, algum colega, alguma coisa que você viu ali e achou super legal, te inspirou, entendeu? Vai. Essa é a sua lição de casa. Você vai testar coisas novas e você vai anotar o que você acha sobre isso. E basicamente essa foi a minha reflexão, que eu tenho quase todos os dias e que, como agora eu tenho um canal no YouTube, eu compartilho o que eu quiser. Gosto de falar, eu espero que vocês gostem de me ouvir. Eu espero ouvir vocês também nos comentários, porque eu adoro conversar. E aqui tá mais um monólogo, nos comentários a gente pode ter uma conversa. E eu espero encontrar vocês no próximo episódio. Ah, enquanto isso acompanha meus vlogs, tá? É bem legal o meu dia a dia.